ela trata de leucemia, chama-se leucemia mieloide aguda. É um tipo raro de leucemia para a idade dela, porque ela comete mais pessoas idosas, né, acima de 60 anos. E o subtipo dessa leucemia, dentro dessa leucemia existem 7 subtipos que classificam o grau de risco. A leucemia da Eloá, nesse caso, é o tipo M7, que é alto risco, e é um indicativo de que a doença pode ter recidiva. Quer dizer que a doença pode retornar após o tratamento. Com 3 meses, ela teve um pequeno desmaio, que foi aonde que a gente viu que não estava tudo bem. Ela era bem pálida, ela ficava muito pálida. Nesse dia em especial, ela ficou bastante branquinha. Os lábios dela ficaram sem cor e a gente não sabia o que fazer. Eu corri e levei ela na emergência. A doutora me ligou, pediu que eu fosse e que eu já levasse umas coisas, porque talvez eu teria que internar. Daí a gente foi já desesperado, sem entender o que estava acontecendo. E ela me chamou e falou: mãe, ela está com uma anemia muito forte no sangue e a gente precisa internar ela para fazer transfusão. Daí a gente foi encaminhada para o hospital referência infantil aqui e a gente deu a entrada em 26 de dezembro de 2017, onde ela estava com 4 meses. O hematologista do hospital me chamou e falou: mãe, a gente vai ter que fazer uma biópsia da medula. Ela já tinha feito acho que 2 ou 3 mielo e não conseguiu vir resultado. Daí ele falou: mãe, a gente achou melhor fazer uma biópsia da medula. E é uma cirurgia complicada, porque ela vai ter que ficar sedada, ela vai ter que talvez ir para UTI para ficar acompanhando. A gente recebeu a notícia que a gente ia ter que ir para São Paulo e que tudo que tinha sido feito levou eles a crer que ela tinha uma leucemia rara e que não aparecia em qualquer exame. Daí eles me chamaram e falaram: mãe, você vai ter que ir para São Paulo amanhã, porque ela precisa de tratar isso aí e a gente não sabe como ela tá viva até hoje. Então foi assim, eu escutei, eu sei que a gente conversou por uns 20 minutos, mas eu consegui escutar só até essa parte. Após isso, a minha mãe estava comigo, ela que escutou e que me contou depois, mas pra mim, na minha cabeça, parece que abriu um buraco e eu não consegui enxergar mais nada na minha frente. Nada, nada, nada na minha frente. Parece que o chão tinha aberto, parece que tinha acabado todas as esperanças ali, parece que um vazio tomou conta, foi muito difícil. Muitas vezes essa comunicação pode ser feita pelo médico, pelo psicólogo, pelo próprio familiar. Aí é importante que o psicólogo faça com essa família, com a mãe, com o pai ou um cuidador, né, principal, uma anamnese muito detalhada para saber quem é essa criança, né, o que ela já dispõe de compreensão, de acordo com a faixa etária dela. Então, a gente vai respeitar muito esse momento de vida da criança. Não necessariamente a criança precise saber, até porque às vezes a compreensão dela não alcança isso, dependendo da idade, que ela tenha um câncer, né? Muitas vezes a família pode resolver, né, dizer que é um tumor, enfim, não precisa dar nomes, né? Até porque a criança talvez não tenha ainda essa percepção de compreensão. Porque até os 6 anos de idade, principalmente, a gente pensando em faixa etária, a criança sabe que alguma coisa está havendo de errado com o seu corpo. Alguma coisa está havendo de errado com a sua vida, porque, de repente, ela é sequestrada do seu habitat natural e acaba estando inserida num meio ameaçador, muitas vezes num meio agressivo, num meio impactante, que é o início do tratamento. Então, a partir do que ela já dispõe de conhecimento, e isso quem pode nos informar é o seu familiar, a gente vai oferecendo de informações para a criança. Então, não existe um protocolo rígido, de forma alguma, de comunicação diagnóstica. Nós avaliamos cada caso individualmente,
Cada criança e cada familiar tem o seu repertório e tem o seu momento, principalmente, de ser informada do que está acontecendo. O importante é que nós, enquanto profissionais de saúde, não sejamos invasivos e ofereçamos mais informação do que essa criança, adolescente ou familiar possa suportar naquele momento. Então, o tratamento, ele ocorre de uma forma assim mais sistemática, nós vamos acolhendo esse paciente, esse familiar, e tentando entender o que ele quer saber, o que ele pode saber e o quanto ele suporta saber. Isso a gente tem que deixar bem enfatizado. O fato de como o paciente encara o tratamento faz a diferença no resultado? Total, isso em qualquer faixa etária, né? A criança, ela consegue se vincular muito bem com o profissional de saúde que lhe ofereça uma postura lúdica, né? Criança precisa brincar. Isso deveria ser o primeiro item de uma prescrição médica. A criança precisa brincar e nenhum profissional de nenhuma área consegue, né, entabular um vínculo com essa criança que não seja através do lúdico, né? Então, a criança brincando, ela tem um mecanismo que nós chamamos de deslocamento. Muitas vezes ela desloca todas essas suas angústias e esse processo lúdico é o que permite que ela se expresse, né, o que ela está sentindo de diferente na vida dela. Porque ela pode não compreender, ainda não ter idade para compreender exatamente o que está acontecendo, porque pelo menos até os 6 anos essa compreensão ela se dá de uma forma compactada, em forma de blocos, porque a criança ainda não tem condições de nomear as diferentes partes do corpo dela que sofre, mas ela sabe que alguma coisa errada está acontecendo. E o melhor informante nesse momento seria o familiar, porque nós não podemos conceber a ideia de que alguém diga para essa criança de que ela não tem nada. Como que ela precisa vir para o hospital, como ela precisa tomar remédios fortes, como ela precisa, né, passar pela alopécia, que é a perda dos cabelos, se ela não tem nada. Isso ficaria, assim, no mínimo, né, desastroso no próprio relacionamento com o familiar, porque a fantasia, ela acaba dando margem, né, para a criança de coisas assim muito pior do que a própria realidade que ela está passando. O grupo Cosplay Heróis e Companhia são personagens caracterizados dando início do seu projeto com visitas em hospitais, levando alegria para as crianças. Então, no dia 10 de julho de 2019, surgiu a oportunidade de a gente visitar o Hospital Erasto Gettner. E eu chegava e falava para eles: vocês são os verdadeiros heróis. Ah, o Batman, super-herói. Não, você é o verdadeiro herói. E falava para os médicos também a batalha que eles têm também, porque eles também têm uma luta diária, emocional, eles são muito humanos. O médico, ele é muito humano, o enfermeiro é muito humano para fazer esse trabalho, porque não é fácil. E caminhando sobre os corredores, a gente não podia entrar nos quartos, né? E a gente passava pelos quartos e via o quanto a alegria a gente trazia para eles. Depois de tudo isso, você, além de aprender várias coisas, você também tem uma outra visão da vida, sabe? E é emoção. Não é emoção só você estar ali como super-herói. Então, esse é um trabalho que a gente faz com muito amor, muito carinho, porque a gente recebe muito amor e muito carinho. Something in your eyes makes me wanna lose myself. Makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts the rest of my life.
Olha aqui pra mamãe. Olha aqui.